Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e vamos falar hoje de uma matéria que creio que tem muitas chances de estar no próximo concurso da Polícia Federal. No último concurso da Polícia Federal, nós tivemos uma repetição do último edital com raríssimas exceções de alguns tópicos, nós tivemos o mesmo edital. E vocês que acompanham o canal talvez saibam, mas para quem não acompanha, eu tenho uma regra que eu acho que você tem que estudar o último edital. Você não tem que ficar inventando. A cada concurso que vai surgir, muita gente fala, mas eu acho que vai surgir tal matéria. Mas eu acho que vai surgir raciocínio lógico. Eu acho que vai surgir contabilidade. E eu falo, amigo, estuda o último edital, porque se você ficar tentando adivinhar a banca, você vai ficar maluco e não vai conseguir adivinhar. A gente não consegue adivinhar o pensamento da banca. Eu me lembro quando surgiu física na PRF, era algo que ninguém falava, que ninguém sequer cogitava, e surgiu essa matéria. Então, é muito difícil de gente adivinhar o pensamento da banca. E a matéria que eu estudaria para a PF, que para mim seria uma exceção, é por causa muito do contexto da PF. Essa matéria já surgiu em outras provas e certamente a Polícia Federal é um dos requisitos que mais... É uma das polícias que mais precisa desse conhecimento, que é o inglês. O inglês, eu acho que ela é fundamental para a PF. E da onde que eu tiro isso? O próprio presidente da FENAPEF, numa entrevista para direção dando sempre suas boas entrevistas, o Luiz Boldens, ele fala sobre a questão da necessidade de inglês na prova da Polícia Federal. E eu quero explicar porque, na verdade, essa entrevista foi dada, inclusive, antes da última prova. Eu quero explicar para vocês até porque ela acabou não indo para a prova. Mas primeiro vamos acompanhar a entrevista aí do Luiz Boldens lá para o direção. Se você quiser acompanhar a notícia inteira e a entrevista, eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá. Comum pela percepção deles sobre a PF. Então, nós enxergamos a questão das línguas como uma obrigação, ter a exigência. Olha, a Interpol, por exemplo, brasileira, ela está dentro do organograma da Polícia Federal, e não tem como você falar em Interpol sem você falar em conhecimento de outras línguas, né? Nós também temos as adidâncias policiais, que são lotações da Polícia Federal. Nós temos várias unidades em embaixadas no exterior, embaixadas e consulados, onde nós temos o adido, o audido adjunto e também os oficiais de ligação, naquelas unidades consulares menores ou estratégicas. Então, são muitos policiais que estão lotados nessas unidades nossas, Interpol, e também essas áreas de adidâncias. E também nós temos o atendimento de imigração. Vários processos, pedidos de imigração com pessoas, cidadãos de várias origens. Eles pedem permanência no Brasil, naturalização, e esses processos passam pelos setores de imigração da Polícia Federal. Então, só de falar isso, a gente já vê que tem necessidade de exigência de língua, de conhecimento de outras línguas, pelo menos aí inglês e espanhol, eu acredito que estão sob análise e devem vir sim no próximo edital. É uma aposta nossa, mas mais pela lógica e pela exigência do trabalho do que por uma suposição. É uma sugestão nossa também, dada diretamente à Diretoria de Gestão de Pessoal. Há uns 2 anos a gente vem falando sobre essa exigência, para que esses setores da Polícia Federal tenham policiais já prontos, preparados, né, para atuar já a partir da academia, a partir lógico, da expertise que vão adquirir no início da carreira, já trazendo conhecimento de línguas, que vai ser muito útil para esses setores. É isso aí, pessoal. Luiz Boldens. Então, essa foi a entrevista aí do presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais antes da última prova da Polícia Federal. E por que não foi para a prova, né? Afinal, ele falou que seria até uma demanda que a FENAPEF ia propor frente à direção da Polícia Federal por falta de tempo. Então, a PF, diferente da PRF, resolveu adotar uma postura de fazer um edital igual ao último, manter, na verdade, até no TAF os mesmos requisitos e não colocar em inglês. Mas o próprio presidente, na época, depois, falou, olha, dessa vez, e eu acho que é importante a gente ressaltar isso, não vai ter exigência de línguas. Deixa eu colocar aqui, será que vai ter inglês ou espanhol, como é na PRF? Olha, pode ser que tenha, né? Mas eu acho muito mais provável que tenha inglês. Porque apesar da PRF fazer essa opção, né,
de inglês do espanhol, eu acho que na PF teria uma queda muito maior para o inglês. Por quê? Porque, como foi colocado ali, né? O inglês é a língua internacional, né? E tem os adidos nos países, né? Que são representantes da PF em vários países. Tem essa ligação com a Interpol, então é em inglês. Tem a questão da PF trabalhar na imigração. Então, assim, eu acredito mais em inglês, mas pode ter inglês e espanhol. Então, eu estudaria antes. E estudaria não num sentido de como você estuda outras matérias, né? Que você senta lá e dedica ali até um momento do teu ciclo de estudos, né? Uma sessão de estudos para o inglês. Eu optaria por você realmente aprender inglês num curso, às vezes baixar um aplicativo, começar já a estudar. E por que eu faria isso? Porque, assim, pode ser que o próximo edital não tenha inglês? Pode. Você nunca sabe o que vai acontecer. Assim como o último edital não teve, né? Muita gente fala, não, mas a PF tem que ter inglês. Deveria há muito tempo, né? Deveria há muito tempo, mas não tem. Por isso que eu falo, não tentem achar um sentido lógico para as matérias constantes no edital. Não tem sentido lógico às vezes. Mas eu acho inglês importante você estudar desde já, porque assim, não é uma matéria que você aprende do dia para a noite. Não é algo que você vai aprender em pós-edital. Então, se sair, sei lá, um direito digital, como saiu lá no Senado, pô, em 3 meses você aprende. Eu vi lá, não tem nada de ultra secreto, nada de impossível. Agora, em inglês você aprende a ler um texto e se você não é acostumado com a língua, muito complicado. Então, eu aprenderia, até porque eu acho que é uma tendência dos grandes concursos, né? Nós temos aí a própria Polícia do Senado colocando, a PRF colocou, a Polícia Civil do Distrito Federal colocou, a ABIN já colocou, então creio que os grandes concursos terão inglês e, como é de praxe no mundo dos concursos, talvez os concursos de Polícia Civil também venham a adotar o inglês, porque isso acontece muito, né? Veja, antigamente matérias como contabilidade eram desconhecidas das provas dos concursos policiais, até a Polícia Federal adotar a matéria de contabilidade. Então, pode ser uma tendência aí futura e eu aprenderia inglês, até porque inglês é muito importante para a vida. Deixa a tua curtida aí, compartilha esse vídeo e é isso daí, pessoal. Bora estudar!